Olá, eu sou o Alexandre Luiz e no Coisas da Vida de hoje eu quero falar com você sobre uma expressão popular que é aplicável a todos. Em algum momento ou outro a gente sempre está usando essa expressão que é: parece que a vida saiu dos trilhos, né? Quando nós estamos enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma adversidade, uma demanda que a vida proporciona para a gente, uma surpresa, né? Um obstáculo, e as coisas, né, elas fogem do nosso cotidiano, fogem da nossa rotina, porque nós perdemos um certo nível de controle, né, sobre a situação. A minha vida saiu dos trilhos, a vida dele saiu dos trilhos. Eu trago para você nesse dia uma boa notícia. Que bom que a vida saiu dos trilhos, porque a vida não é para ser vivida nos trilhos, porque os trilhos, eles são muito rígidos, os trilhos são muito previsíveis, os trilhos, eles controlam a nossa vida, né? Mas a vida, ela se torna muito mais leve para ser vivida, porque a vida é uma dádiva, a vida é uma graça, a vida é uma bênção, a vida é um presente, e a vida se torna muito melhor ser vivida se nós a compreendermos como uma trilha. Melhor do que os trilhos que nos comandam, que nos dirigem, é termos uma trilha. E viver numa trilha não é viver sem planejamento, não é viver sem foco, não é viver sem um pensamento, né, do que se vai fazer amanhã, mas não é viver angustiado, nem viver sem saber manejar as surpresas que a vida apresenta. Porque numa trilha nós encontramos subidas. A vida é assim, a gente sobe. Tem momentos de ascensão, tem momentos de grandes conquistas, tem momentos de grandes vitórias, mas a vida também não tem só subidas, não tem só ascensão, não tem só conquistas. A vida também, ela tem descidas. De vez em quando a gente desce, de vez em quando algumas coisas dão errado, de vez em quando a gente não está muito motivado, de vez em quando a gente não está muito alegre, porque numa trilha nós temos surpresas. Encontramos numa trilha obstáculos e devemos aprender a desviar dos obstáculos, observando até a sabedoria oriental, em que a água, ela desvia da pedra, faz o seu caminho, faz a sua rota, faz a sua trilha. A vida enquanto trilha é isso aí, é nós aprendermos a manejar as surpresas, aprendermos a superar os obstáculos, aprendermos a termos um enfrentamento ao que a vida nos proporciona. Isso me faz lembrar de um episódio bíblico, quando Jesus Cristo mandou que os seus discípulos fossem para o outro lado do mar. E assim eles foram, Jesus ficou no monte orando, e assim os discípulos foram, e veio uma grande tempestade, ondas fortes, ventos fortes, e o barco quase afundando, e eles são surpreendidos lá pelas 4 horas da madrugada, Jesus caminhando sobre as águas. E Pedro diz: Senhor, se é o Senhor, pede que eu vá até aí, dê uma ordem que eu vou caminhando até o Senhor. E Pedro foi e andou sobre as águas. Que experiência maravilhosa, que negócio divinal caminhar sobre as águas. E aí chegou um certo momento, Pedro começou a afundar. O Senhor Jesus foi lá, estendeu as suas mãos, não deixou que ele sucumbisse à força das águas, e entraram no barco, e a tempestade sossegou, as ondas se acalmaram. São muitas lições que nós podemos tirar deste texto bíblico, mas uma das grandes lições que me faz lembrar, quando eu lembro desse texto, uma das grandes lições é o que Jesus está dizendo para Pedro nas atitudes. Pedro, cara, se tu quer chegar do outro lado do mar, se tu quer ir caminhando sobre as ondas, eu vou contigo, velho. Mas se você quiser, a gente vai de barco também. Ou seja, na vida nós temos tempestades, mas nós devemos aprender com o Mestre a superar as tempestades. Nós devemos aprender com o Mestre que tempestade não se enfrenta, se contorna, né? Tempestade não se vence, se contorna. Jesus está dizendo para ele: olha, comigo você pode ir caminhando sobre as águas. Existem momentos que nós atravessamos as dificuldades da vida de uma forma muito milagrosa e às vezes nem entendemos como é que aconteceu, mas existem momentos que nós temos que ir de barco. Ou seja, caminhando sobre as ondas ou de barco, o importante é que a gente atravesse a trilha que é uma vida com Jesus, seja nas subidas, nas descidas, nas surpresas, nos penhascos, não importa. O importante é que a gente deposite e entregue a nossa confiança a Deus, porque Ele é soberano e Ele deseja o melhor da vida para nós. Mas nós somos homens e temos livre-arbítrio. Precisamos aprender a escolher. Que oremos ao Senhor e peçamos a Ele que nos ensine a escolher. Enfim,
Viva a vida como uma trilha. Existem surpresas, surpresas muito boas. E quando vier as adversidades, quando vier as dificuldades, confie em Deus. Entregue tudo a Deus e você conseguirá vencer todas as dificuldades da sua vida e, melhor ainda, conseguirá tirar grandes lições de aprendizado para a sua vida. Deus te abençoe.